Terremoto deixa mais de 200 mortos no México. Um valadarense morre em uma explosão enquanto trabalhava nos Estados Unidos. PIB mineiro tem resultado positivo acima do percentual nacional no mesmo período. E você vai saber como envelhecer bem e com saúde. A partir de agora, na revista Superi. Olá, bem-vindos à revista Superi desta quarta-feira, 20 de setembro. Internacional. Um terremoto de 7,1 na escala Richter matou mais de 200 pessoas no México. O terremoto começou por volta de 1h15 da tarde de ontem. E segundo a Agência de Proteção Civil do México, uma espécie de defesa civil de lá, o terremoto fez 86 vítimas na capital, 71 em Morelos, 43 em Puebla, 12 no estado do México, 4 em Guerreiro e uma pessoa em Oaxaca. Mas esses números podem aumentar à medida que as buscas continuam pelas pessoas que estão desaparecidas. Esse já é o segundo terremoto a atingir o México só este mês. E este terremoto que aconteceu agora acontece depois de 32 anos, depois de que a capital mexicana foi atingida por um terremoto que matou cerca de 10 mil pessoas. O Itamaraty, órgão brasileiro de diplomacia e assuntos de política externa, disse que não há registro de brasileiros entre as vítimas do terremoto no México e que seguirá acompanhando a situação por meio do Consulado do Brasil no México e também na Divisão de Assistência Consular que fica em Brasília. Nos Estados Unidos, a polícia de New Hampshire informa que uma explosão em uma construção matou o valadarense Antônio de Souza. Ele tinha 46 anos de idade e estava trabalhando no porão da construção. A construção fica nas proximidades de Foxbury Drive e quando as equipes dos bombeiros chegaram ao local, encontraram uma casa completamente destruída e em chamas. O mineiro que trabalha com pintura teria sobrevivido à explosão inicial e até pedido ajuda, mas a construção desabou e ele morreu no local. Antônio de Souza era natural aqui de Governador Valadares e conseguiu se legalizar e morava nos Estados Unidos desde os anos 2000. Segundo informações do jornal Brazilian Times, o pastor da igreja que ele frequentava informou que o corpo do mineiro será encaminhado para o Brasil para o velório. A causa da explosão ainda está sendo investigada. No próximo bloco, Minas Gerais e mais 6 estados assinam uma carta para recuperar perdas em repasses da União. E o Produto Interno Bruto Mineiro cresce pelo segundo semestre consecutivo. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Estamos de volta com a revista Superi desta quarta-feira. Governadores dos estados de Minas Gerais, Acre, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Rondônia assinaram nesta terça-feira a Carta de Diamantina. A Carta de Diamantina solicita que o governo federal repasse alguns recursos que foram prejudicados com a Lei Federal 87/96, a Lei Candir. A intenção é de que a União repasse aos estados as devidas compensações referentes às perdas causadas por essa lei. A Carta Diamantina foi lançada por governadores desses estados, no dia 12 de setembro, no município de Diamantina, que fica aqui no Vale do Jequitinhonha. No documento que foi enviado à Presidência da República, os governadores pedem os ressarcimentos das perdas provocadas pela lei. O documento lembra que a Lei Candir ao isentar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços das exportações de produtos primários, estabeleceu essas perdas aí, as exportações desses estados que são estados exportadores. Contudo, esses ressarcimentos demonstraram ser insuficientes e incapazes de traduzir os valores que faziam jus os estados em virtude dessas perdas aí com essas arrecadações. A assinatura da Carta Diamantina foi durante um encontro técnico realizado no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Em novembro do ano passado, o Superior Tribunal Federal decidiu por unanimidade dar parecer favorável aos estados e concedeu o prazo de 12 meses para que o Congresso aprove uma lei para compensar financeiramente cada um desses estados que perderam receita com esta lei. E em caso dessa não aprovação pelo Congresso, o Tribunal de Contas da União poderá realizar os cálculos para os repasses.
Uma boa notícia para a economia mineira, apesar dessas perdas de arrecadação mencionadas agora há pouco, é que o Produto Interno Bruto Mineiro apresentou um resultado positivo. No segundo trimestre de 2017, houve uma expansão de 1,7% em termos reais, em relação ao primeiro trimestre do ano, considerando a análise da série com ajuste sazonal. Os dados fazem parte de um estudo da Fundação João Pinheiro, que estuda aí o PIB trimestral do estado de Minas Gerais. O bom desempenho vem depois de uma sequência de 8 trimestres consecutivos com variação negativa. E esse desempenho ficou estável no primeiro trimestre desse ano. No mesmo período e na mesma base de comparação com o PIB brasileiro, o resultado mineiro foi melhor. O PIB nacional cresceu apenas 0,2%, de acordo com o IBGE. Segundo a Fundação João Pinheiro, a expansão do PIB mineiro foi resultado do desempenho positivo no setor de serviços, em 0,5%, e também a agropecuária, que teve uma leve queda, e também a indústria, mas apresentaram resultados negativos de pouco impacto. O inverno está acabando e o tempo permanece muito seco em grande parte do país. Em algumas áreas, esse calorão tem provocado chuvas isoladas. No Sudeste, uma boa notícia, o acerco diminui por aqui, mas ainda não há expectativa de chuvas. Belo Horizonte, o tempo fica parcialmente nublado, máximas de 26 graus nesta quarta e quinta-feira. Aqui em Valadares, choveu hoje pela manhã desta quarta-feira e os últimos dias de inverno têm sido bem friozinhos no período da noite. Tempo parcialmente nublado nesta quarta-feira, máxima de 31 graus. E amanhã, quinta-feira, também 31 graus. No próximo bloco, as notícias aqui da nossa região. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Estamos de volta com a revista Superi. Aqui em Governador Valadares, uma notícia chocou os valadarenses no último sábado. Foi a notícia de que um jovem de apenas 24 anos matou a própria mãe com facadas por um motivo considerado torpe. Segundo o jovem, agora será submetido a um exame de sanidade. A decisão foi divulgada ontem e é da terceira vara civil aqui de Governador Valadares. Felipe Lopes de Souza matou a mãe na tarde do último sábado por querer usar produtos cosméticos que ela vendia. Na negativa da mãe, ele a matou e tentou fugir e até roubar um veículo para conseguir fugir, mas foi impedido. O jovem confessou o crime contra Jucineide Souza e disse que seria capaz de matá-la novamente. As informações são do jornal do portal O Olhar. Ainda em Valadares, na noite de ontem, 19 quilos de maconha foram apreendidos na rodoviária do município. A droga estava sendo transportada por um jovem de 20 anos que fazia a linha Belo Horizonte-Valadares. A polícia militar, o rapaz disse que a droga tinha vindo do estado do Paraná e que receberia cerca de R$1.000 pelo transporte da mesma. Estamos na Semana Nacional de Trânsito e aqui em Minas Gerais, blitz educativas conscientizam a população sobre o uso de bebida alcoólica, excesso de velocidade e importância do uso do cinto de segurança. As ações educativas são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Ontem, na BR-356, 9 instituições participaram das atividades que integram o cronograma nacional da Semana de Trânsito, com ações educativas visando aí diminuir o consumo de bebidas ao volante e também o excesso de velocidade nas rodovias mineiras. O envelhecimento é natural do ser humano e hoje nós preparamos uma matéria que mostra como você pode envelhecer bem e com saúde. É o que nos mostra a repórter Vanilza Bersan. Estudos mostram que para se viver mais é preciso ter restrições calóricas, isto é, quanto menos calorias ingerimos, mais longa é a vida. E o exercício físico melhora a qualidade de vida. Os dois aliados são capazes de prevenir diversas doenças. Tem de saber alimentar, né? Tem de alimentar melhor, comer menos frituras e evitar certos tipos de alimentação. Comia muita coisa assim indevida, né? Coisa para frituras, coisa em qualquer lugar. Eu recomendo que todo idoso evite alimentos com conservantes. Aqueles alimentos que estão no supermercado e que você sabe que ele é feito para durar anos.
O idoso ele tem uma grande desvantagem, o organismo dele ele tem dificuldade de eliminar aquelas substâncias nocivas. Então, é recomendável frutas, evitar pele e gordura, entendeu? Alimentação mais saudável possível. Todo alimento que nasce para cima da terra, como fruta, como folhas e tudo mais, são bem recomendados para os idosos. Nada que tenha conservante enlatados não é recomendável. Ninguém quer envelhecer, mas não tem como chegar aos 90 anos sem que isso ocorra. O fato é que ninguém também quer morrer antes de envelhecer. Gerações passadas, aos 60 anos, a pessoa já era considerada muito velha. Velhice era sinônimo de doença, limitação física e sofrimento. Hoje, essa realidade mudou graças a medicamentos, vacinas, boa alimentação, saneamento básico e atividades físicas. O geriatra na vida do idoso, ele tem uma função de melhorar a qualidade de vida do idoso e transformar ele a terceira idade não um problema, mas sim um desfrutar da terceira idade. Então o geriatra ele vem amenizar, não se faz, a pessoa não precisa adoecer para vir num geriatra. Hoje em dia a gente trabalha com geriatria preventiva. Isso quer dizer o quê? Que você, à medida, mesmo você não estando doente, você é um paciente que já se encaixou na terceira idade, é bom para vir, para manter o organismo funcionando, entendeu? E não deixar esse organismo piorar para começar o tratamento. Em 2050, para cada 100 crianças de até 14 anos, existirão 173 idosos com mais de 65 anos, ou seja, 30% da população brasileira. Um poeta africano disse que, quando morre um africano idoso, é como se queimasse uma biblioteca. Os idosos são o elo entre passado e presente de uma sociedade. E será que nosso país valoriza os idosos? Em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso, que estabelece direitos e deveres. E você pode ter acesso novamente à matéria, como essas e outras diversas produzidas aqui pela Super TV, durante a nossa programação aqui no canal 20. As matérias também estão disponíveis no canal da Vanilza Bersan, lá no YouTube. O Revista Superi fica por aqui, um ótimo dia para você e até amanhã.